Boa noite a todos e a todas. Boa noite, José Domingues. Estamos na nossa terceira aula do curso de criptoativos e eu novamente agradeço ao José e a cada um de vocês que estão acompanhando o curso, seja da forma síncrona ou assíncrona. Então, José, é com você. Muito obrigada e excelente aula. Obrigado. Deixa eu me ajeitar aqui, que agora eu vou... Se eu mostrasse a minha mesa para vocês. Aliás, se a minha mãe visse a minha mesa, minha nossa senhora, cara, bravo comigo. A minha mesa tá bagunçada aqui, mas tudo bem. Eu vou fazer igual, até para dar tempo do pessoal chegar, igual nós fizemos um pouco no nosso último encontro. Só para eu ter certeza, eu recebi esse feedback da Renata, mas só para ter certeza, todos me ouvem bem, né? Sim, dá para ouvir perfeito. Obrigado. Vou aumentar meu retorno. Para a gente fazer uma recapitulação, e aí nós iniciamos a conversa de hoje, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo? Sim. O processo aberto aqui. No nosso encontro passado, a gente conversou, terminou de deixar mais claro e mais, digamos assim, só um minutinho, foi mais fixo como funciona uma transação, como ocorre uma transação, qual é o papel do minerador. E aí a gente entrou naquela questão que eu trouxe, aquele desafio, aquela provocação de que o Satoshi Nakamoto, a figura do Satoshi Nakamoto, que só queria transacionar valores, né? O seu white paper diz a Peer-to-Peer Electronic Cash System, é um sistema de pagamentos eletrônicos pessoa a pessoa, ponto a ponto. E ele só pensava em transacionar valores, dinheiro, mas ele atirou numa coisa e acertou outra completamente diferente, ao ponto de que hoje o blockchain é encarado como um protocolo. É uma tecnologia, entre aspas, à parte, dissociada da rede do Bitcoin, desassociada da criptomoeda Bitcoin, com diretrizes e princípios próprios. Tá? Inclusive, reforço, Satoshi nunca usou a palavra blockchain. Ele chamava de ledger, aquela sequência de blocos, isso veio depois. Dentre as ideias que eu quis trazer no nosso último encontro de pessoas que estavam aplicando, criando projetos, utilizando o protocolo blockchain, eu vou redestacar, antes de entrar em outros aqui, alguns que eu acho bastante importantes, como propriedade intelectual, que eu disse para vocês que a gente comprovou a anterioridade, que isso é muito importante na discussão envolvendo direito marcário, envolvendo propriedade intelectual. Sistema de pagamentos, é muito importante a gente ter um método /meio de remessas de valores ao longo do globo de maneira mais eficiente, que não dependa de procedimentos demorados, procedimentos burocráticos, fax principalmente. E acreditem, pessoal, tem muito país na Europa que utiliza fax ainda para fazer pagamentos, transações entre bancos, tá? Supply chain, que é análise e controle de cadeia de suprimentos, para você poder, controlar todos os seus fornecedores, saber de onde vem, saber, depois que você processou aquele produto, criou um produto, vou trazer até para a cadeia da carne, na hora que você for vender, o seu comprador saber, por exemplo, daquele boi, vamos lá, um boi no Brasil exporta muito o boi halal. O boi halal, para quem não sabe, é um jeito de se matar um boi respeitando a religião do Islã. A pessoa que mata de um jeito, num corte X, uma vez só,
se propõe a sofrer, tem todo ele professa o islamismo, ele reza antes, tem todo uma série de requisitos para poder vender para os países árabes, que é um grande mercado. E são poucos os frigoríficos que são homologados, tá? Que tem essa pessoa. Então, você consegue fornecer para esse mercado falando, olha, eu estou aqui te certificando, você pode a qualquer momento. Por que você pode a qualquer momento? Porque blockchain tem entre as suas principais características a transparência. A verdade, o apelido do blockchain é o protocolo da transparência. É ser transparente em tudo. Então, você consegue, não só quem está, o distribuidor daquele país, né, que vai vender para o consumidor, mas o consumidor consegue rastrear desde a origem, numa cadeia de suprimentos aplicada ao gado, né, desde a origem, da onde veio aquele gado, qual fazenda, qual frigorífico, qual porto que ele saiu, qual distribuidor, quando e tudo mais. A ideia é que você seja transparente a esse nível. Também trouxe umas ideias, por exemplo, que foi executada, que foi o BNDES Token, que foi rastrear o dinheiro público empregado em investimentos, em financiamentos. Isso é uma ideia que assim, eu gosto muito de supply chain, mas eu gosto muito, né, dessa questão de rastrear o dinheiro público, porque a gente passa pelo mal de que a gente gasta muito mal no Brasil. Pelo menos eu acredito, né, não defendo essa tese porque nunca escrevi, mas os autores que defendem essa tese, eu gosto muito da tese que eles lançam, de que, na verdade, que diverge um pouco, o Brasil investe pouco, tudo mais, não. O Brasil investe bastante, o Brasil investe mal. E para que você consiga apurar, melhorar o jeito, o modo, como você investe, você precisa entender onde você está investindo, como você está investindo. Antes de mexer nos investimentos, você precisa compreender. E um dos excelentes modos de você compreender se você está gastando demais, gastando de menos, uma área está recebendo mais, uma área está recebendo menos, e também controlar gastos, é você aplicar a tecnologia blockchain para os gastos públicos, como, por exemplo, saber quanto que uma obra está gastando dinheiro, saber esse barulho que eu ouvi. Foi uma pergunta? Não sei. Eu ouvi um barulho no meu fone de ouvido. Então, deve ser meu computador falando, tentando mostrar alguma coisa que vai ficar para depois. Você consegue rastrear o dinheiro, por exemplo, no financiamento. Você consegue, quando esse dinheiro entrar na empresa, você também pode ir para uma camada seguinte. O dinheiro entrou para uma S, normalmente grandes obras, tá? Grandes obras públicas. Patrícia, já te dou a palavra. Você tem SPS envolvidas. As construtoras criam figuras de sociedade de propósito específicos, consórcios e etc. De maneira que você pode rastrear o dinheiro do consórcio, ver quem o consórcio está contratando, quem o consórcio está pagando, tentando acompanhar para fazer essa auditoria do dinheiro público. Tá? Oi, Patrícia. Eu fiquei com uma dúvida, até porque você pode até já ter explicado isso, eu que posso ter perdido esse momento. Uhum. Como é que numa linha de suprimentos você vai conseguir pegar esses dados? Quer dizer, cada agente tem que colocar os dados, isso entra como uma informação por QR Code, ou é feito toda uma leitura daqueles dados? Como que é É feito isso exatamente isso. materialmente? É exatamente isso. Cada participante da cadeia faça um input do seu papel que lhe cabe ali. Isso já acontece em algumas cadeias, tá? Entendi. Como eu falei para você, a cadeia do cacau da Nestlé, algumas cadeias de chips da Apple, por exemplo, os fornecedores já são obrigados, no compliance dessas empresas, a prestar alguns inputs para os relatórios. Tá? É muito comum o departamento de compliance ter os relatórios e tudo mais. E Você teria esse... essa empresa que é a responsável, porque deve ter uma empresa que abre o blockchain, né? Ela deve criar ou Você ela pode ter o compra seu, ou você pode licenciar e usar sob licenciamento uma blockchain de uma terceiros. blockchain de Aí alguém, entendi. depende de como o projeto vai estar formatado. E dentro do meu blockchain, vamos dizer, eu sou uma empresa, eu posso botar todas as minhas, vamos dizer assim, todas as vaquinhas que eu estou fazendo. Pode.
no mesmo, porque fica só informação, vamos dizer assim, se ela comer um pasto, não sei aonde, aí eu tenho lá a qualidade daquela grama, se ela teve tantos anos de vida, eu posso ter naquele Qualquer várias informação. camadas de informação sobre aquele, uma blockchain para todo o meu Pode, negócio? pode. Qualquer informação. A questão é você apurar que nível que você vai dar a transparência dessa informação, por exemplo. Às vezes vale a pena você dar a informação para quem o produto for vendido e não não quanto tempo demorou para aquele produto ser feito, as minúcias da industrialização daquele produto, por exemplo. Isso pode ser, inclusive, um know-how industrial que é seu. Então, você, enquanto divulgador dessa informação, vai dosar o nível da informação que você vai publicar, essa granularidade, tá? Hoje já existe isso. Nós não estamos inventando a roda, nós só estamos tornando a roda acessível e transparente. O gado no Brasil é rastreável. É rastreável. Todo gado tem lá na orelhinha, lá, a etiquetinha e tal. Mas eu vou contar para vocês porque eu já vi isso acontecer. Isso é a coisa mais fácil do mundo de fraudar. Já vi. É que assim, as coisas são pensadas para um jeito XPTO de funcionar. Só que às vezes acontece, como a gente tem uma agropecuária de alta intensidade, de alta tecnologia, uma agropecuária, inclusive, bastante grande. Já vi casos, por exemplo, um fazendeiro matar 20 mil, 30 mil cabeças de gado. Isso é muita coisa, demora meses para matar, inclusive. E às vezes o cara não estava rastreando tudo, o cara só vai fingir que tem os brinquinhos, o pessoal chama de brinquinho, tá? O gado rastreado. Só tem o brinquinho na hora que ele vai levar para o frigorífico, precisa levar para o frigorífico, nunca colocou no gado. Porque colocar em todos os gados é muito dinheiro, às vezes o cara bota lá na conta e fala, não vale a pena colocar, eu coloco depois. Então, assim, tem toda uma série de falhas no sistema que você pode controlar, porque se você coloca isso em blockchain, você, por exemplo, viria que um dia antes do gado ser abatido, tem um input do, do brinco, do número do brinco do gado. Peraí, o gado não engorda em um dia, o gado demora, tem um tempo para dar engorda, o seu nascimento. Você consegue, inclusive, ver, você pode associar, por exemplo, a esse gado aqui, o pai e a mãe dele é esse aqui. Você consegue ver todo esse rastreio. E o pai e a mãe dele é esse, sabe? Você vem, bem-vindo, entendeu? Você sabe quem é filho do fulano, tem muito isso em genética. Ó, esse gado aqui é o filho do touro XPTO, que é um touro muito bom, geneticamente melhorado e tudo mais. Aí você consegue aferir isso, inclusive. Isso é bom para o produtor. Você quer ver uma coisa, por exemplo? Isso de que eu vi, eu falei, meu Deus, assim, é verdade o que ele fala, mas não concordo. Às vezes dá um problema de aftosa no Brasil. Porcaria. Pô, é barato, sim, barato entre aspas, a vacina. Você vai lá, pega, tem todo um controle. Mas o que o pessoal fazia, se descobriu? O produtor rural só comprava a vacina na veterinária, pegava a nota fiscal, levava na Secretaria de Agricultura do Estado, na Secretaria de Agricultura lá que ele era ligado, só comprovava que comprou e acabou. Ele não aplicava. Porque era mais caro aplicar em 20 mil cabeças de gado. É muito peão, é muito dia de trabalho, é muito. Ele falava, cara, não dá. Tem horas que na conta do cara o cara não vai querer pagar. Então eles faziam esse tipo de fraude, né? Mentiam. Eu apliquei, tá? Eu comprei e apliquei, tá aqui a nota fiscal, porque é isso que o governo exige dele, tá? O governo, para comprovar que o gado foi vacinado, exigia, tá? Também não acompanho tão profundamente agora, que ele só comprovasse a nota fiscal que ele adquiriu a vacina. Mas você não tinha garantia de que ele aplicou a vacina, que é o mais importante. Então, você tem brechas no sistema e você pode usar de tecnologias, não só blockchain, mas outras, inteligência artificial para análise, etc., para certificar que aquele procedimento está sendo seguido, para certificar de que os personagens envolvidos estão agindo em conformidade. Tá? Tudo bem? CBDC, volta a bater neste assunto por um motivo principal. Esse ano a gente vai ter o piloto rodando, então é um assunto que vai dominar um pouco a mídia. E aí eu vou optar por só escrever um pouquinho para a gente ter na cabeça, tá? Aí outros países estão
testando a sua CBDC, tá? Que é a moeda emitida, uma criptomoeda emitida pelo Banco Central, tá? O Central Bank Digital Currency. É uma moeda, é uma representação em blockchain de uma moeda soberana, tá? Diverge, por exemplo, um pouco do conceito de criptomoedas que a gente apresentou. Só que o resto do mundo não tem o que a gente tem, que é o chamado Pix. Opa! Não tem um negócio que a gente tem no Brasil, que é o Pix. O resto do mundo provavelmente vai utilizar como utiliza as criptomoedas, as pessoas se pagando na rua e tudo mais, como a gente faz com o Pix. Mas a grande ideia, tá, que se pensa hoje, é a gente ter uma camada, tá, que aqui a gente vai ter o usuário e aqui vai ter o famoso back-office. Os usuários vão com a ideia, tá, que eu tenho lido, que eu tenho acompanhado. Tá? Tudo pode mudar. A ideia é que os usuários tenham acesso a isso, mas haverá um incentivo para que os usuários, as empresas, e usuários aqui é tudo, a empresa, o usuário, usem o Pix no seu dia a dia, como já estão acostumados, como já estão... todo mundo aqui, eu acho que está plenamente acostumado com o Pix, não tem dificuldade nenhuma de ler um QR Code, não tem dificuldade nenhuma de botar uma chave. Usem o Pix no dia a dia e o background, as instituições de pagamento, as instituições centrais de liquidação, os bancos, todos os outros personagens envolvidos no sistema brasileiro de pagamentos, utilizem uma CBDC emitida pelo Banco Central para proceder com as liquidações necessárias do dia a dia do sistema financeiro nacional, que ocorrem, que ocorrerão, e a gente nem sabe como acontece, mas elas têm um custo muito alto, seja o custo por manter um profissional que saiba mexer nesse sistema, tá? Na linguagem do sistema que rola, os bancos, por exemplo, conversam uma linguagem específica, seja por ter que processar transação por transação, tá? Processar pagamento por pagamento, óbvio que é um pagamento de milhão, mas é pagamento por pagamento. Então, a ideia é baratear essa questão do intermediário, tá? Também trouxe da aplicação de eleições, que eu acho super legal a ideia, mas não tenho visto avançar, tá? Não tenho visto avançar porque assim, por que precisa avançar, tá? O código existe, está publicado, mas ele não foi testado e com certeza ele precisa ser melhorado, tá? Ele precisa ser afinado e código bom é assim, é quando muita gente palpita e ele passa sobre estresse, escrutínio, debugs que se chamam, etc. Tá bom? E aí eu vou entrar no tema de hoje, que é uma outra aplicação para blockchain, por exemplo, usando o protocolo blockchain para uma questão nossa do dia a dia. Isso aqui eu vou ter que puxar a sardinha para o meu lado também, tá? É meu tema de conclusão Opa, peraí. Deixa eu reproduzir, né? Fica feio. Meu tema de conclusão. Vocês estão vendo a apresentação, por favor? Obrigado. Meu tema de apresentação para a conclusão do MBA. Não sei se vamos só relembrar a aula de títulos de crédito, maravilhosa, aquela aula que todo mundo, inclusive eu, hoje trabalho na área, fazia, ou eu cabulava a aula, ou eu não prestava atenção em nada, a gente, títulos de crédito, meu Deus, tal, e no final das contas a gente acaba usando na hora que a gente precisa e volta a estudar. Mas existe um enorme mercado de adiantamentos recebíveis no Brasil. Leia-se, inclusive, o problema que aconteceu na Americanas aconteceu no forfait, ou uma espécie de adiantamento de recebíveis, onde o fornecedor da Americanas fala, olha, eu tenho ali, eu forneci, eu tenho uma duplicata, que é um título de crédito eminentemente brasileiro, para receber, e eu preciso adiantar o dinheiro, vem aqui banco e tudo mais, tal da famosa operação do risco sacado. Só que existe um problema muito grande no mercado de adiantamento de recebíveis, que são as fraudes. Por exemplo, fornecedor, cara que fornece lá, por exemplo, mandioca não, vamos trazer já uma industrialização, o cara fornece macarrão, a indústria alimentícia, o cara fabrica massa, e aí pode acontecer de que ele pegue a mesma nota que ele forneceu para uma grande rede varejista, uma quantidade X lá de macarrão, e ele forneça para dois factories, para dois bancos ao mesmo tempo.
Banco normalmente tem como se proteger, usar de alguns mecanismos para não passar por isso. Mas factory menor da cidade passa muito por isso. E aí, a hora que o cara pode se descobrir que, na verdade, aquela nota ela foi passada para 2, 3 anos de tempo. Isso é um crime, isso é problema. Mas existe um meio, uma ideia, que é você se certificar de que aquele comerciante, aquele fornecedor, só utilizou uma única vez aquela duplicata para fazer uma operação de crédito. Isso é muito importante, por exemplo, as fintechs, que estão surgindo hoje e operam de maneira enxuta, tá? O grande diferencial, os grandes pontos que diferenciam uma fintech de um banco é a sua forma enxuta e bastante aplicação de tecnologia no seu dia a dia. Já te passo a palavra, Patrícia. Então, por exemplo, não sei se você se lembra, mas toda nota fiscal a nota DANF, tá? De comércio, ela tem um número grandão. É o número da nota fiscal que fica no canto superior direito. Aquele número é único para aquela nota fiscal, tá? Ele não repete. A tese é você rastrear aquele número para você ter o controle para todos os players do mercado de adiantamente recebíveis, ter o controle de quem, a origem daquela nota, a origem daquele crédito e por quem passou. Não é incomum, por exemplo, que você tenha vários personagens no caminho. Você tem primeiro um fundo que compra de lote, digamos assim, compra bastante, é uma operação de volumosa, e esse fundo depois repasse, por exemplo, em pedaços menores para consumidores. Consumidores não, gente. No varejo, que é o mercado de pessoas físicas. Tá? Então, ela vai lá e compra no mercado atacado, compra uma operação grande, e comece a vender ou partes, ou nota, por exemplo, para o mercado de varejo, que são as pessoas físicas. Tá? Isso já ocorre, existe empresas que fazem isso, e você pode estar sujeito a esse risco, obviamente que esse fundo que faz isso cerca as diligências necessárias para que isso não ocorra. Oi, Patrícia. Você desculpa que eu não sou da área, eu realmente Não, não sei o que é uma fica à vontade. duplicata. Quando você fala uma nota fiscal, qual é a ideia desse fornecedor? Quando a gente compra alguma coisa e vem uma nota fiscal, o fornecedor emite a nota fiscal porque eu paguei por um produto e recebi o produto, certo? Então, você está Isso falando de aqui, nota isso aqui, fria, né? Você fala assim, não, a é nota a existe. informação daquilo que eu comprei que fica, novamente a questão do dado do produto que foi comercializado, de quem forneceu para quem vendeu. Mas tem um Aí bom eu não ponto, assim. entendi quando você deu o exemplo da Americana, como é que ele ganha dinheiro? A empresa consegue, quando ela tem produtos, ter algum adiantamento de dinheiro Consegue. do banco? Vamos lá, vou te Porque explicar ela por tem o partes. produto? Eu não... Consegue. Sistema financeiro, tudo é possível. Vamos lá, só vamos diferenciar. Isso aqui não é uma nota fiscal no sentido fiscal, tributário que a gente está acostumado. Isso aqui tem um nome que se chama. Oh, meu pai amado. Não, nota fiscal eletrônica, deve estar aqui. Peraí. Caramba, esqueci. Mas essa nota nossa aqui do consumidor é para o consumidor final. Ela não é a nota que eu estou falando. Estou falando da DANF, que é aquela mais no papel, tá? Tudo bem? Até aí? Não, eu conheço. A gente, instituição pública, a gente compra e quando vem, você vai comprar uma Isso. quantidade, vem a nota fiscal, que é para... Eu entendi aquilo que era para recolher impostos, né? Não, Porque as sempre duas tem recolhem impostos, discriminado. mas uma é mais fácil de emitir no dia a dia, com menos Uhum. informações, porque já é para o consumidor final, e a outra é com os Ela é detalhes, detalhada. todos os detalhes dos impostos incidentes naquela operação, não só ICMS, como IPI, etc. A duplicata, principalmente na venda de mercadoria, a pessoa te deve no momento que ela recebe. Tá? Recebi a mercadoria, ela te deve, obviamente, conforme pactuado. Vai pagar daqui 60, 90, 120 dias, aí beleza.
Então, você assina em cima, lembra que você assina em cima a data, assina e põe e rasga aquilo lá? Aquilo ali é suficiente para comprovar que eu entreguei o produto para você, né? Aquilo ali é o suficiente, vamos lembrar do tradicional. Aquilo ali é suficiente para comprovar que ocorreu a tradição. Você se lembra, eu odiava, mas tive que lembrar que a transmissão da transmissão da propriedade, a transferência da propriedade de bens móveis ocorre com a tradição. Então, aquilo ali é suficiente para comprovar que houve a transferência da propriedade. Por que é importante eu aferir que houve a transferência da propriedade? Porque agora está na sua posse, você me deve, que você comprou. Tá? Resguardar as situações que podem incidir de vício, pedir de pororó, mas vamos no by the book. Assinar aquele canhoto lá em cima é suficiente para comprovar de que houve a tradição e de que a partir daquele momento você me deve o valor daquela operação, que aqui no Brasil a gente conhece como duplicado. Tá? A partir dali, por exemplo, agora vamos trazer para Americanas, a Americanas demorava 120, 180 dias para pagar o fornecedor. Vou te contar um segredo. Esse segredo está no balanço da Ambev. A Ambev ganha muito dinheiro no fluxo de caixa. Por quê? Ela demora 120 a 150 dias para pagar o fornecedor, ou seja, ela recebe hoje. Ela processa a cevada, a caixa, a tampinha, whatever, vende, cobra do cliente dela para receber em 30 dias, tudo bem até aí? Você, bar, dono do restaurante, tá? Você tem que pagar a Ambev em 30 dias, exceto algumas coisas muito especiais que são grandes players. Então, a Ambev recebe em 30 e demora 120 para pagar. Ela ganha dinheiro no fluxo de caixa, no giro, que o pessoal chama, nos juros, no float. Era muito comum, ainda é comum, Americanas demorar 120 dias para pagar, por exemplo, os ovos de Páscoa. Tá? Americanas era a maior vendedora de ovos de chocolate no Brasil. Ela demorava 120 dias para pagar. Às vezes porque ela demora 120 dias para vender tudo e depois paga. Só que o fornecedor, ele precisa do dinheiro agora para honrar seus compromissos. Ele não consegue esperar 120 dias. Ele tem que pagar a folha de funcionários, ele tem que pagar o seu fornecedor próprio, o fornecedor do chocolate, do cacau. E ele faz uma operação financeira. Ele fala lá no banco, fala, a Americanas, que tinha, né? Vamos usar o verbo no tempo correto, tinha um bom score, tá me devendo. Tá? Eu tenho aqui, tá me devendo, já assinou, recebeu o papel, recebeu a encomenda, mas eu preciso do dinheiro agora. Posso fazer o seguinte? Você me adianta esse dinheiro, obviamente com desconto, né? O banco não faz caridade, ele ganha dinheiro ali, e além de receber 100, eu vou receber 90, que esses 10% é os juros para os 120 dias. Tudo bem até aí? E aí eu recebo 90, e aí a Americanas não deve mais para mim, deve para o banco. E aí depois eles se acertam com o banco lá, como se acertava até a bomba estourar. Onde que ocorre a fraude? A fraude não é a nota em si é fria, uma nota emitida. O problema é que às vezes o fornecedor pegava a mesma nota e realizava várias operações de adiantamento de recebíveis, entendeu? É aí que está a fraude. Aí ele falava para o banco ABC, eu tenho dinheiro para receber. Tá aqui. Aí ele vai lá no banco XPTO, pegava mesmo tal e criava. Isso ocorre, tá? Tem gente que faz isso para fazer capital de giro, mas antes de vencer, vai lá e paga. Já vi isso acontecer muito no mercado de têxtil. No mercado têxtil acontece muito isso. O cara vai lá, faz isso, faz 3 vezes a operação. Antes da nota vencer, ele controla, ele vai lá e quita 2. E mata a história. Ele mesmo quita e mata a história. Você pode ir lá e quitar. E ele deixa só em um cobrar lá o fornecedor dele, a pessoa que comprou e o círculo continua rodando. Tudo bem? Então, a ideia de se aplicar o protocolo blockchain neste assunto específico é você tornar transparente e rastreável as notas que aquele fornecedor ou todos os fornecedores estão adiantando no mercado para evitar esse tipo de fraude. Ou, por exemplo, que é o caso da Americanas, que não acontecia, e aqui nós temos também que tomar cuidado para não criticar tantas auditorias, rastrear o tanto de crédito que aquele fornecedor tem no mercado. E aí você também tem que dosar um pouco, porque rastrear o tanto de crédito que aquela pessoa está tomando no mercado é uma informação financeira sensível, tem que sempre ir dosando.
tá bom? Outros exemplos. Esse exemplo morreu. Tá? Esse exemplo aqui eu estou trazendo, porque era um exemplo muito legal, mas falhou, naufragou por várias questões, seja por questões regulatórias, que os órgãos de regulação americanos, principalmente os americanos, leia-se Congresso, a Comissão de Comércio do Senado, se não me engano, ficou de cabelo arrepiado, e também porque o Facebook, ao longo dos últimos anos, tem sido alvo de intensos ataques, tá? Seja por vazamento de dados, seja por tratar os dados ou tratar das redes sociais de maneira equivocada, enfim. É fato que o Facebook está sob grande escrutínio e ataque na mídia internacional. Mas o tio Zuck teve uma ideia interessante. Ele falou, cara, eu tenho na minha mão a maior e a segunda maior, a maior rede social do mundo, vai. As três maiores, né? Que é o WhatsApp, Instagram e Facebook. E ele estava idealizando, incentivando que as pessoas transacionassem dentro da rede. Tanto é que eu não sei se vocês se lembram, mas antes do Pix ser criado, o Facebook estava para soltar um método de pagamento dentro do WhatsApp, envolvendo cartão de crédito. Não tinha nada a ver com o Pix, envolvendo só cartão de crédito. Eu não sei se vocês se lembram disso, o Banco Central chegou e deu uma carteirada, assa. Falou, pode parar. Chegou, cortou, falou, por questões operacionais, falou, você não é instituição de pagamento, você não sei o quê, eu vou proibir, e eles seguraram, e o Banco Central estava soltando o Pix, óbvio, tinha um interesse do Banco Central em estimular o Pix, e deu muito certo, o Pix é muito barato e muito bom, mas também tinha o interesse regulatório do Banco Central de não criar uma instituição too big, too fail, ela queria controlar aquela instituição. E aí a ideia do Zuckerberg foi, e se eu permitisse um sistema onde todos os usuários da minha rede social, no mundo, pudessem se pagar? E aí ele inventou a Libra. Não é a Libra esterlina, moeda soberana do Reino Unido, tá? É Libra diferente da cabeça dele. Ele chamou de Libra. E era uma ideia muito genial. Essa Libra, ela seria emitida pelo Facebook, controlada pelo Facebook, seria emitida em protocolo blockchain. Eles não falaram qual protocolo que eles iriam utilizar, tá? Então a gente não sabe que rede que eles iriam utilizar, mas seria em blockchain. E a ideia seria o seguinte: o Facebook emitiria, as pessoas se pagariam, tudo bem até aqui, e quando a Renata, por exemplo, Renata foi lá, prestou serviço para um país, para uma empresa nos Emirados Árabes, e essa empresa nos Emirados Árabes pagou ela com uma criptomoeda do Facebook. E aí a Renata precisa pagar o leite das crianças, precisa comprar o seu arroz e o seu feijão. Ela pode liquidar essa criptomoeda no Brasil, porque ele iria criar um personagem que é um agente liquidador em cada país, tá? Esse agente liquidador nada mais faz do que pegar a Libra, pegaria, tá? A Libra da Renata e daria em real para ela e se acertaria com o Facebook depois. Simplesmente o Facebook ia criar, provavelmente, já de início, assim, uma top 5 de moeda internacional, tá? Não só de grande liquidez, mas de protagonismo. É óbvio que isso afetou o interesse da maior moeda do mundo, dos Estados Unidos, esse dólar, e também isso chamou a atenção de outros reguladores para falar, peraí, agora não sou eu mais Banco Central / país que vou ter o controle da minha moeda, um cara, uma empresa particular vai ter o controle sobre essa emissão, quanto que vale e tudo mais. Ele tinha, inclusive, uma ideia econômica, que a Libra, ela ser lastreada, entre aspas, tá? Num pool de outras moedas soberanas, com uma porcentagem X a ser definida de dólar, libra, euro, yuan, ien, real estava no meio. Moedas fortes ao longo do globo, de países, sei lá, do G20, por exemplo, para que desse essa robustez financeira, suporte financeiro, tá? De maneira que ela conseguisse, por exemplo, liquidar aqui no Brasil em real, você tem que passar por dólar, etc. Era uma ideia super interessante, mas que por várias outras questões não foi para frente, tá? O projeto morreu, foi abandonado mesmo, morreu de mortinha. E não há perspectiva, sinalização, qualquer outra coisa do ressurgimento dela. Inclusive, outros projetos depois vieram e já morreram também, como, por exemplo,
Cone que me perdoe, ela é muito entusiasta do metaverso. O próprio metaverso do Facebook morreu e já está cuidando de outros problemas internos da empresa e tudo mais, tá? Outros projetos super interessantes também, e aí é mais para a galera que joga, por exemplo. Esse jogo, Lightbringer, é só um exemplo. Mas pensem só, e aí eu preciso trazer talvez isso para as pessoas que não jogam. Mas é muito comum em jogo, não sei quem tem filho aqui, já percebeu. Renata, vai uma pergunta de cunho pessoal. Você tem filho? Tenho sim, mas eu tenho um controle aqui Não, faz bem. terreno. Ela só Não, joga o Roblox. não deixa solto, não, tá mais que certo. Mas assim, é muito comum as crianças jogarem lá o joguinho e ter as recompensas, tá? Desde as crianças, vamos lá, uns 10 anos atrás, sei lá, 8 anos atrás, tinha o Farmville, não sei quem participou dessa febre, que era pelo Facebook. Hoje, recentemente, você tem outros joguinhos que tem toda uma microeconomia que você fica lá com um bichinho. E a ideia agora é que eu possa transacionar o bichinho. Eu possa transacionar o negócio que eu recebi do jogo. Hoje, são pouquíssimos ou quase inexistentes os jogos que permitem que eu consiga transacionar com outras pessoas, qualquer coisa que eu tenha recebido, qualquer artigo do jogo. Tá? A ideia é que ao colocar, e aí que está muito associada à ideia de NFT, tá? Que ao trazer o protocolo blockchain para dentro, você consiga rastrear no seguinte sentido, ó, a porção mágica do moranguinho que foi gerada no dia tal, no jogo tal, é da Patrícia. Bom, a Patrícia detém essa propriedade, detém a propriedade virtual sobre esse negócio, ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode consumir, porque consumir a porção do moranguinho dá lá um aumento de skill para o seu personagem, ela pode vender. E aí você aí transaciona e passa para um terceiro e acabou. Aí eles combinam como vai ser o pagamento, combinam como é que vai ser isso e acabou. Só que você consegue criar mecanismos onde os jogadores consigam, de maneira justa, correta e sem infringir as regras do próprio jogo, transacionar os elementos do jogo. Tá? Porque, por exemplo, tem jogo que é proibido ter transação. E se eles identificam, eles banem a conta. Então tem, sei lá, Counter-Strike, tem outros jogos aí, inclusive de tiro de primeira pessoa, que se o desenvolvedor descobre que você está transacionando ou a conta ou qualquer outro objeto, ele proíbe, tá? Ele trava, fala, está proibido, isso é um ato que eles às vezes não querem. Não querem por vários motivos, medo de lavagem de dinheiro e outras coisas que podem acontecer, mas você consegue evitar, tá? Tem também a Nucoin, é a criptomoeda do Nubank, lançada inclusive em agosto do ano passado, se não me engano, lançada no final de 2022, desculpa. Ela foi para ser distribuída nos clientes do Nubank, tá? A gente vai entrar em detalhes o que é um utility token, mas ela é um utility token, a categoria dela, eu vou explicar daqui 2 ou 3 slides para frente o que é isso. É um programa de vantagens, tá? Em suma, o Nubank criou um programa de vantagens que roda sobre essa faceta de criptomoedas e permite descontos para os detentores dessa criptomoeda na sua plataforma. Ela não tem nem mercado secundário, tá? Um mercado que permite, por exemplo, eu recebi e eu possa vender por um preço de valor de mercado que as pessoas estão comprando. Isso nesse ponto não existe. Existem outros utility tokens, outras criptomoedas que sempre vai existir um mercado secundário que permite que as pessoas transacionem. Mas esse aqui da Nubank não existe, mas o projeto já roda, eu acho que alguns usuários receberam, eu não sei se está escalando da maneira possível que está, porque assim, o sistema financeiro não, mas o mercado financeiro e as fintechs estão passando por uma pequena crise, né, nos últimos meses, que está afetando inclusive a operação, está rolando demissão, etc. E há uma cobrança muito maior por resultados, tá? Você também consegue comprar criptomoedas, isso aqui é só um adendo para vocês terem, tá? Comprar criptomoedas em outros aplicativos que não por exemplo, naquela corretora que eu mostrei para vocês. Hoje, neste momento, se você abrir o seu aplicativo de Mercado Pago 99, você consegue comprar, aliás, no Nubank você consegue comprar cripto também, você só não consegue sacar,
tá? Você não consegue sacar para você. Então, nesta conta aqui, assim, a criptomoeda ela está muito associada a investimento, tá? É um modo de permitir que as pessoas invistam em criptomoedas esperando uma valorização, tá? Mas existem outras pessoas que conseguem comprar a criptomoeda e sacar para fazer transação, para pagar fornecedor, etc. E aí é naquele meio que eu mostrei na primeira aula, que é, por exemplo, na Foxbit, que é a plataforma que a gente usou, tá? E aí, dito tudo isso, gente, eu só vou ficar olhando um negócio no meu celular, eu peço desculpas só para ver, tá, que vai rolar uma audiência agora às 7h20 da noite, num juizado no Rio Grande do Sul, e eu tô com um advogado lá só para ter certeza que não tá dando problema. Descobri que no Rio Grande do Sul o juizado é à noite, fiquei estarrecido. Eu falei, nossa, tadinho dos nossos colegas advogados lá, trabalham o dia inteiro e no terceiro expediente fazendo juizado, tá doido. E aí a gente entra na definição, tá, de smart contracts e o principal ponto que a gente precisa ter aqui, tá? É um código de computador auto-executável desenvolvido para facilitar, efetivar e proteger operações que rodam em blockchain, tá? A primeira coisa que vocês precisam lembrar é que smart contract não são acordos contratuais, tá? Tem gente que faz, eu lembro muito disso, faz parte do mercado, mas eu lembro que quando o smart contract surgiu, que nem está acontecendo agora com chat GPT e tal, alguns marqueteiros no mercado vendiam como se fosse o fim do direito, vamos ser substituídos por smart contracts e tudo mais. Nós não vamos. O smart contract, na verdade, ele é um grandíssimo de uma programação burra. Eu sempre reforço isso. É burro, por quê? Porque você coloca, inclusive, todas as operações que ele tem, as hipóteses, desculpa, que a gente chama de trigger, que ele vai executar. Se isso acontecer, você vai fazer isso. Se isso acontecer, você vai fazer isso. Se isso acontecer, você vai fazer isso. Então, na verdade, o smart contract é um grandíssimo de um se. Se isso, e as coisas vão acontecendo. E, na verdade, esse smart contract é muito bom para tornar a quebra contratual caro o suficiente para não acontecer. Tá? Você programa nos mecanismos do smart contract, nesse if, por exemplo, mecanismos para tornar a quebra contratual mais cara. Por exemplo, Zé, no smart contract, por exemplo, se não ocorre o pagamento, o carro continua bloqueado. Não tem conversa. Se o dinheiro não pingar, o computador não vai liberar você da partida do carro. Pronto. Você faz isso de maneira, você pode fazer isso de maneira centralizada, ou você pode fazer isso de maneira centralizada, que é a ideia da blockchain. É você descentralizar as camadas de processamento e descentralizar onde está a informação. Você pode, por exemplo, isso foi inclusive um projeto que existe até hoje, chama Slockit. Você pode fazer uma ideia de um Airbnb em blockchain, onde a fechadura do apartamento que foi locado só abre se pingar a criptomoeda no endereço XPTO que o locador indicar. E acabou. Só abre se pingar. Não tem conversa. Então, você consegue envolver uma camada de execução mais facilitada para que o evento ocorra. Tá? Smart Contract não envolve inteligência artificial, tá? Novamente, se isso acontecer, faça isso. E, principalmente, Smart Contract vai ser a base para a internet das coisas. Por que, Zé? Porque você vai conseguir deixar, por exemplo, programado que a sua geladeira faça microtransações. Sua geladeira fala, Pão de Açúcar, manda aí para mim isso. Tá acabando não sei o que, compra. O seu aspirador de pó identifica um evento estranho na sua casa, tá? Sei lá, no pelo do seu cachorro tá com um negócio diferente, ela te avisa. Tá? Você consegue deixar as coisas meio pré-programadas com os seus fornecedores para você executar e já automatizar essa nossa vida cotidiana, como, por exemplo, eu não ter que ir ontem, 9 horas da noite no domingo no mercado, fazer compra para a semana, porque eu estou sem tempo com a minha esposa para fazer compra no meio da semana. Tudo bem até aqui? Tá? Só reforçando. Smart Contract é um grande programa, uma grande linha de programação que roda em blockchain.
Ela roda em blockchain, ela fica lá rodando em todos os lugares e ela executa se o trigger que ela foi programada para fazer acontecer. Por exemplo, é um smart contract que está programado para todo dia 10 pagar o filho da Patrícia, porque é a mesada dele. Pode ser? Isso é uma linha de programação. É um smart contract que pode, por exemplo, cada vez que chove, mandar um adicional, porque a diarista da Renata vai ter que pegar uma condução a mais, uma condução diferente por causa da chuva, e a chuva causa, por exemplo, como em São Paulo, um transtorno mais complicado. Então, se alguma coisa aconteceu, ele faz isso. A diferença é que não está em um servidor central, do tipo esse servidor central cai e esse contrato não roda. Por estar em blockchain, ou seja, descentralizado, está em todos os lugares nenhum, em todos os lugares ao mesmo tempo, isso roda de maneira automatizada nesses vários lugares onde essa blockchain roda. Tá? Oi, Patrícia. Pegando esse raciocínio que você falou agora, isso se aplicaria, por exemplo, na cadeia produtiva, ou eu estou falando besteira? Não. No sentido das empresas que estão usando blockchain para fazer aquele exemplo que você deu da carne, né? Que aí Sim. também ficaria ligado no blockchain, porque aí eu poderia mapear se um está pagando o outro e se o outro está colocando os dados, porque se ele não inserir o dado, ele não recebe o pagamento. Isso, mas aí tem um teriam ponto. É exatamente isso, só com um adicional. Quando a pessoa inserir o dado, por exemplo, entreguei a mercadoria ou recebi a mercadoria, o próprio sistema pagaria a pessoa automaticamente, entendeu? Onde está o smart da coisa? Você configura lá, rápido, né? Isso, você tira dessa análise humana, dessa subjetividade do tipo foi entregue, não foi entregue, né? E todos os pontos e problemas que envolvem a subjetividade da análise humana, para uma análise fria do computador do tipo, foi entregue, vamos pagar. Ponto. Então, o se é exatamente, por isso que você fala que liga com a internet das coisas, porque você acaba ligando uma operação com a outra, essa com a outra, e aí a pessoa, basicamente, o computador faz a gestão daquelas relações. Sim, mas para fazer essa gestão, você já tem que deixar isso previsto. Esse é o ponto nodal da coisa. Para fazer essa gestão, obviamente que um pouquinho para frente você consegue fazer com uma inteligência artificial, mas ela está em outra camada. Para fazer essa gestão, as hipóteses precisam estar previstas. Tá? Não tem como você desenhar o programa, já que você pode mudar a hipótese depois, mas você tem que mudar o programa. Você tem que mudar a linha de comando. Isso é feito na hora que você constrói a blockchain? Não, você pode ir mudando, sem problema nenhum. Aí Então, a forma de isso é um mudança profissional novo, né? a forma de um como profissional você... que vai surgir no mercado, É um programador não é? novo. É um programador novo. É um tipo de profissional que, para ele escrever essa linha do smart contract, ele vai ter que entender um pouco dessa parte de segurança, mas é um profissional que ainda não existe no mercado. Existe, obviamente, escasso, mas eles também pensam no tipo, eu vou trazer um profissional para desenhar o macro e o micro, a transação em si. O que é a transação em si? Se isso acontecer, se isso acontecer, se isso acontecer, eu uso, por exemplo, um construtor, isso já existe, um construtor de smart contract, para que você consiga fazer a operação sem saber linha de código. É a mesma coisa que você ligar o seu computador. Você antigamente ligava o seu computador e fazia edições de texto, você precisava saber linha de comando no MS-DOS. Hoje em dia você não precisa fazer isso, você já vai lá no seu iniciar Word, estou editando um texto. Por trás está rolando todo um processamento do seu computador, mas você não está vendo. Então, isso existe já independe um de jeito... Pode falar, por favor. Isso independe, nós não estamos entrando no juridiquês, não é uma questão, porque a palavra contract não tem nada a ver com essa ideia do direito. Não tem nada a ver com o juridiquês. Na verdade, eu posso fazer um smart contract, esse construtor do smart contract é em cima mesmo do CIO. Quais são as regras que eu quero? Quais são as regras? Se isso acontecer, faça isso. E aí eu posso, por isso que você falou do IoT. Isso. Por isso que eu falei então, do ainda IoT. posso, depois de uma outra camada, ter vários equipamentos conversando entre eles e uma inteligência artificial numa camada de comando. Isso tudo ser um smart contract entre
A inteligência artificial, ela só readequa o contrato. Ela readequa a inteligência artificial, ela não está dentro do contrato. O contrato não pensa. O contrato é burro. Só que aí você pode colocar uma camada de inteligência artificial para reprogramar o contrato. Uma camada de IA para reprogramar. São profissões é, novas para mim. essa Eu IA, nunca na ouvi verdade, assim, falar ela vai nessa. perceber alguma coisa no ambiente, sei lá, agora você me pegou. Ela vai perceber que precisa, o real desvalorizou e você tem um smart contract que paga em dólar, pronto, vai. E o real mudou a cotação, o câmbio flutuante, mudou a cotação, você precisa ou aumentar a quantidade real ou reduzir, porque também o real pode valorizar como está acontecendo agora. Aí você coloca essa camada externa, que às vezes nem é uma camada de IA, mas é uma camada externa para alterar o contrato de maneira a ele continuar executando, mas de um modo diferente do que ele foi programado. Agora você não precisa mais mandar R$100 para virar $20. Agora você vai mandar 90. Bom. Mas são camadas adicionais que você vai colocando. Desculpa minhas curiosidades, mas isso seria também, no caso de uma CBDC, a mesma coisa. Se eu estou aqui, vou pagar o salário, tem um smart contract entre assim, aquele empregador, a relação para pagamento de um salário, por exemplo, esse sim do smart contract também, né? Também, eu vou trazer um desenho mais legal para a gente tentar ter na cabeça. Deixa eu só abrir aqui a lousa. Deixa eu ver. Tem uma operação. Deixa eu só pegar aqui um minuto. Vocês estão vendo aí a luzinha nova? Branco. Tem uma operação que eu adoro, que eu vivo estudando no mercado de crédito, tá? Que é uma operação, inclusive, muito desejada pelos fundos que fazem esse adiantamento de recebíveis, tá? Questão número 1. É muito comum ter fundos de adiantamento, fundo de recebíveis, que vivem no mercado para adiantar que certos comerciantes, fornecedores de matéria-prima, etc., possam adiantar o teu dinheiro que está da venda para poder operar. Só que existe um recebível que o pessoal chama de, cara, esse aqui é quase tesouro direto, de tão ausente de risco que existe. Que são os recebíveis de cartão de crédito, de restaurante, padaria, de operações pequenas, operações de baixo valor, mas que ocorrem em alto volume, que é você pagar o restaurante, vai lá, paga o restaurante 40, 50, 70, 80 reais como pagamento, e você paga com o seu cartão com senha, ou seja, se você sabe sua senha, o nível de risco cai absurdamente, porque é diferente de uma transação online, e às vezes, né, por questões outras lá, demora 30 dias para aquele comerciante receber. Tudo bem até aí? Dia a dia de um comerciante, mas dependendo da configuração, do contrato que ele tem com o adquirente, ele pode demorar 30 dias, 15 dias para receber. E ele precisa, às vezes, adiantar esse recebível no mercado para, por exemplo, chegou lá o dia 10, ele precisa pagar os funcionários. Né? Precisa fazer essa operação de financiamento, essa operação de adiantar o seu capital para poder honrar suas obrigações do começo do mês. Pois bem, então existe muito um mercado grande disso. E aí você, por exemplo, consegue trazer CBDC, trazer smart contracts para fazer o seguinte sentido. Patrícia, você tem lá um pool, uma cesta, e dentro dessa cesta tem várias transações, tudo bem? Não vou usar TX não, peraí, desculpa, que isso aqui parece pela minha explicação. Tem várias transações, a transação A, B, C, D, tá, de maneira que aqui tem 100 mil reais em transações que foram adiantadas. Tá? Aí o financiador vai lá, entrega 100 mil reais para o dono do restaurante, só um minutinho, para o dono do restaurante e espera. Só que o fundo passa para frente. Tá? O fundo passa para outro, tira a taxa dele, tira o lucro dele, passa para frente e coloca no mercado de varejo. Então é muito comum, por exemplo, e é uma ideia interessante, que você, por exemplo,
possa... Isso eu vou trazer para vocês daqui a pouco. E eu vou trazer o conceito, mas não assusta agora não. Você tokeniza e aí você espalha esses 100 mil em vários pedacinhos para várias pessoas. Está democratizando o investimento. Tá? Ao fazer isso, você está democratizando o acesso a um investimento que é bastante restrito. É para investidor qualificado, inclusive. Você consegue fazer vários pedacinhos, por exemplo, de 1.000. 1.000 aqui, 1.000 aqui, 1.000 aqui, 1.000 aqui, 1.000 aqui. Tudo bem até aqui? Tá, você tem várias pessoas físicas que são detentoras de pedacinhos desse grande recebível, desse grande tranche de recebível. E aí, chega o dia que o dinheiro cai, chega o dia que o cartão de crédito paga o primeiro fornecedor, o fornecedor principal. Você pode, por exemplo, deixar programado e rodar na blockchain do Banco Central, o CBDC, para que automaticamente, quando o dinheiro pingar aqui, ele já pega e distribui o equivalente para cada pedacinho que a pessoa, para cada fração que cada pessoa física detém daquele crédito. E aí você não precisa, por exemplo, colocar uma pessoa, colocar a Natália no back-office, fazendo pequeníssimas operações, vários pixezinhos, que encarece, inclusive, o sistema, para ficar pagando, ficar vendo, a Bruna tem X 12 avos, a Renata tem X 12 avos, não sei quem tem X tantos avos, você deixa programado para o cartão de crédito pagou, você pega isso e splita para tantos quantos detentores de tokens, de frações desse crédito que existia no mercado naquele dia e acabou. Tá? Então, esse, por exemplo, é um smart contract. Você já deixa, o pagamento caiu, você já pega isso aqui e splita e joga para quem está lá na cadeia da frente, detentor do tokenzinho pequenininho. A gente vai ver tokenização de ativo daqui 2 ou 3 slides. Tá bom? E aí, com essa ideia de smart contract, surgiu também uma ideia. Falou, peraí, se eu consigo programar coisas, eu posso, por exemplo, programar financiamentos. E aí, lá nos idos de 2017, 2014, 2016, por aí, criou-se a figura do ICO, que é o Initial Coin Offering. É o IPO das criptomoedas. Que é? Tá? É um meio não regulamentado pelo qual um novo empreendimento, projeto de criptomoedas ou empresa, tá? Tenta angariar fundos através da captação pública de recurso para lançar o seu projeto. Para permitir a captação de recursos de forma simples, barata e inovadora, tá? Ele faz isso para, por exemplo, você baratear todo o acesso ao investimento. Você não precisa fazer lá o seu pitch, fazer lá o seu projeto e ficar se entrevistando com vários agentes financiadores, com vários personagens que existem no mercado, são personagens bastante importantes. Você tem um jeito barato, tá? Porque a IPO, tá, gente? Não sei para quem está acostumado, mas é uma operação, não é que ela é cara, ela é carérrima por todas as burocracias envolvidas e necessárias. Tá? Não vamos discutir aqui toda a burocracia envolvida no IPO. Mas a ideia é que você consiga criar um ecossistema onde empresas, projetos, pessoas consigam se financiar. E aí você tem vários tipos de tokens. E aí, qual que é a ideia? A ideia é a pessoa financiou, a pessoa empreendeu dinheiro para o seu projeto, ela recebe o equivalente, um comparativo daquele token do seu projeto. Eu vou trazer alguns aqui para vocês entenderem. Mas assim, normalmente ele é atrelado, tá? À medida do quanto que você investe naquele projeto, tá? Aí você tem, por exemplo, os equity tokens, tá? Que representam parte de uma empresa, parte de um projeto, eles representam exatamente uma ação, tá? Eles são muito parecidos com a ação, por isso que a gente chama de equity tokens. São tokens de participação. A pessoa vai lá, põe $100 mil no projeto, recebe 100 mil tokens, o equivalente a 100 mil tokens, e esses 100 mil tokens dão a ela algum direito. Nós vamos discutir esse direito daqui a pouco. Normalmente, se é um equity token, dá direito de perceber lucros, votar, perceber uma remuneração, e normalmente as pessoas fazem isso ou acreditando que o projeto vai dar lucro, ela vai receber lucro, ou porque o projeto vai
explodir e aquele token que ela tem vai se valorizar e depois ela vende, tá? E tem os utility tokens, que é o que eu falei até mais cedo que eu ia explicar para vocês, que são tokens, como não diz, de utilidade, que eles servem, que a unidade desse token serve para algum propósito específico. Eu estou falando, não estou avançando, né? Desculpa. Que aquele ICO está propondo. Por exemplo, nós temos um ICO, por exemplo, que se propõe a ser um concorrente do Uber. E quem tiver esse token vai pagar mais barato na corrida. Tudo bem? A gente teve, por exemplo, algumas corretoras que se financiaram com esse tipo de token, e aí quem tinha o token pagava a taxa da corretora com esse token, pagava tipo um desconto de 50%. Então você lança, se financia, e os detentores desse token pagam o seu serviço que você criou com esse dinheiro, com esse token, de uma maneira mais barata, que é aí que está a contrapartida, né? O interesse barra o porquê da pessoa vai te dar o dinheiro, tá? Ela não está te emprestando, ela está dando mesmo como contrapartida, tá? É uma contrapartida. Você vai lá dar o token e você acredita que pode dar certo, tá? O Ethereum, que é essa rede barra blockchain que eu expliquei, acho que na outra aula, ela foi um ICO. Na verdade, ela foi um dos primeiros ICO, ela foi e o ICO, na verdade, é um exercício de um crowdfunding. O Vitalik, que é aquela pessoa exótica que eu mostrei a foto lá no nosso último encontro, lançou o projeto na comunidade, falou, cara, eu tô com uma ideia de que a gente está falando e estamos discutindo de tokenizar só dinheiro. Na verdade, o negócio é muito mais profundo. Nós vamos tokenizar tudo. E nós vamos botar dentro de uma blockchain qualquer coisa que possa ser digitalizada. E eu preciso de dinheiro para fazer isso, eu preciso contratar programador, eu preciso perder tal, fazer um monte de coisa. E ele arranjou muito dinheiro. Quem entrou no começo, inclusive, ganhou muito dinheiro, assustador. E o Ethereum foi um dos primeiros projetos que começou assim. A gente teve também outros exemplos, esse eu vou trazer alguns exemplos. Né? Esse Binance Coins é a criptomoeda da maior corretora do mundo. Ela fez isso para se financiar, tá? Na época ela não era a maior corretora do mundo, inclusive. E quem financiou o projeto ganhou o token, de maneira que paga as taxas da corretora hoje com desconto. Até hoje o desconto existe, tá? Foi um projeto de sucesso, foi um projeto que deu muito certo, e hoje a Binance é a maior corretora do mundo, sem sombra de dúvidas, porque ela teve acesso a um capital muito mais barato, baratíssimo, não paga juros. Ela não, por exemplo, você tem acesso a um dinheiro, você não vai pagar juros. E com esse dinheiro ela consegue fazer uma série de operações, tá? A Cômodo era uma plataforma focada em segurança e privacidade, vendia uma tese de anonimicidade na internet, tá? Esses são só exemplos que, inclusive, naufragaram. A Telegram, ele tinha pensado tá? Ele tinha pensado em fazer muito parecido. Telegram, todo mundo sabe que é, né? O concorrente do russo, do Zap. Antes do WhatsApp pensar em fazer o seu sistema de pagamento, o Telegram já pensava. O Telegram criou, chama Tom, só que deu ruim com a SEC americana e eles pararam, tomaram uma multa, pagaram a multa e pararam com o projeto. Porque eu vou chegar lá no problema. Isso parece muito valor mobiliário. Vira e mexe, a SEC vem e manda stop order com penas bastante elevadas, proibindo a pessoa de continuar a emissão, tá? Teve a Tezos, que é uma outra criptomoeda focada em uma suposta capacidade de implementação de atualização. É uma ideia de governança, tá? O projeto que eles vendiam nós temos uma plataforma com uma governança melhor. O que é essa governança? Onde as pessoas podem deliberar, onde os detentores do token, deter um token outorga um direito de voto, e a plataforma tinha uma ideia de que ela conseguiria ter uma governança melhor, e por ter uma governança melhor, as decisões seriam melhor tomadas e melhor executadas. Não foi para frente, não pela questão da governança, mas porque o projeto não morreu mesmo. O Filecoin, que era um sistema de código aberto destinado a armazenamento digital e recuperação de dados, baseado na blockchain. A ideia era que para você armazenar coisas em blockchain, tá? A ideia era
comprar e vender armazenamento não utilizado nas máquinas. Então, sei lá, no seu computador aí, a ideia era essa, tá? Não deu certo, já percebi. Mas a ideia era, você tem aí na sua máquina, no seu computador, e ele tem lá 50 gigas livre, você nunca usa, você não tem por que ter isso. Você pega essa fração do seu espaço que você não usa e empresta para a rede, né? Dá para a rede armazenar coisas aí, e por emprestar para a rede, você seria remunerado pela rede por emprestar um pedaço do seu computador, do seu armazenamento para outras pessoas armazenarem coisas aí. O projeto está interessante, mas não foi para frente, tá? O Bancor, esse aqui não foi para frente com uma falha de segurança. Ele era uma ideia de permitir trocas de ativos no blockchain, tá? Então a ideia era matar a figura da exchange, aquela figura que eu trouxe no primeiro encontro, que faz a troca da criptomoeda com o ativo. A ideia é que isso ocorresse de maneira descentralizada na blockchain. Mas isso aqui morreu em 2020, em junho de 2020, por causa de uma falha de segurança. Tá? Muitos projetos, inclusive, é muito comum você ter falhas de segurança. Essa falha de segurança ela é explorada por um atacante, uma pessoa desonesta. Ele vai lá e drena os recursos. Não é incomum já ter acontecido. E aí você pode perguntar, mas teve a Jesus Coin. Essa aqui eu sempre adoro falar. A Jesus Coin, esse aqui era um scam. Tá? Scam é uma fraude. Era uma criptomoeda que se destinava a espalhar, ela arrecadava dinheiro para espalhar a palavra de Jesus pelo mundo. Só que foi um esquema, a pessoa foi lá, arrecadou dinheiro, arrecadou pouco, verdade seja dita, foram poucas pessoas que caíram nessa conversa e a pessoa sumiu, tá? Não é incomum, tá, ter projetos que são bonitos no papel e não param de pé na realidade, o famoso projeto de PPT, e também não é incomum o projeto ser executado e depois descobrir uma falha grande, ele ser atacado ou o projeto morrer, tá? Faz parte, tá? É skin the game total. Criptomoedas é skin the game total, é botar o seu patrimônio, não é seu patrimônio, muito forte, mas é botar junto com o projeto um pouco do dinheiro teu e você ficar ali olhando em cima e tem todos os riscos, né? Você pode ganhar muito dinheiro, mas você tem um risco maior que é perder tudo, tá? Teve muito projeto que naufragou, teve muito projeto que deu errado, tá? Tanto é que tem aqui a minha crítica. Era um velho oeste. Era um negócio maluco. E a maioria dos projetos eram todos esquema, eram todos golpes. Mas mesmo assim, os projetos que deram certo, ou os desafios que foram enfrentados e solucionados pelos projetos que ainda sobrevivem, são suficientes e ensinaram à comunidade coisas suficientes para a gente ter o que a gente tem hoje, entendeu? Então, assim, foi um momento onde muita coisa aconteceu, muita coisa não era entregue, dava problema atrás de problema, golpe atrás de golpe, mas depois de tanto tomar golpe, as pessoas ficam vacinadas, a gente conhece o discurso, e também executar alguns projetos, até executar e saber que o órgão regulador envolvido aceita aquele tipo de projeto. Tem essa testagem também, esse ponto para a gente pensar, tá? Por exemplo, teve essa aqui eu perdi dinheiro, inclusive, eu botei R$200 e perdi. Foi uma corretora brasileira que arrecadou milhões de reais num ICO, tinha um projeto interessante, tá, e fechou a porta em 2020. Veio a pandemia, já estava vindo mal, e simplesmente fechou as portas. Pegou o dinheiro, tal, conseguiu levantar uma parte do projeto, a parte não conseguiu, acabou. Não tem, vou lá processar. Você pode até ir, mas não vale a pena. Entendeu? Tipo, é o risco. Se tivesse dado certo, eu poderia ter ganhado muito dinheiro, essa exchange poderia tratar muito bem, como a Binance existe hoje e está grande para Dedel. Então, assim, são coisas que podem acontecer, tá? E aí, é aquela coisa, né? Que eu trouxe, aquela frase que eu trouxe para vocês no nosso primeiro encontro. Se tudo na minha vida está na internet, por que as minhas finanças não estão? E aí, trazendo a figura do smart contract, trazendo a figura dessa questão de programação, algumas pessoas começaram a pensar assim, peraí, então eu posso, talvez, trazer os instrumentos financeiros que existem no mercado tradicional para a blockchain.
Não posso. Então, o que é DeFi? DeFi é Decentralized Finance. A ideia é que você consiga criar um sistema financeiro concorrente ao sistema financeiro tradicional de forma descentralizada. Tá? DeFi parte da ideia de construir instrumentos financeiros em blockchain de forma descentralizada, independente de empresas e governos. Tá? O propósito dessas DeFis é criar um sistema financeiro descentralizado que oferece os mesmos produtos e serviços existentes nas finanças tradicionais sem a necessidade de uma autoridade central. De novo, a gente cai na questão de discussão das autoridades centrais. Uma das características principais do DeFi é a comporibilidade, tá? Que é um recurso de design que conecta os componentes do sistema entre si. E dessa forma, os diferentes produtos e serviços no ecossistema DeFi podem ser incorporados para criar um novo produto. Nossa, você disse um monte de coisa difícil e não disse nada. Qual que é a ideia? A ideia, por exemplo, é você conseguir criar ativos sintéticos. Tá? MakerDAO, por exemplo, tá? Eu vou explicar um pouco mais à frente lá, mas é uma plataforma de empréstimo que existe, roda em blockchain, de maneira... Quando eu falo que roda em blockchain, roda de maneira centralizada, não tem um governo, não tem uma empresa que manda nele, entendeu? As pessoas emprestam dinheiro conforme está na programação que ela coloca lá. E a programação, tá, Patrícia? Não é uma... Estou postando também, desculpa. Não é uma linha de código que ele tem que fazer, não. A programação que ele coloca é: eu vou emprestar para quem quiser um Bitcoin por 30 dias, cobrando X de taxa de juros. Se alguém quiser, ela vai tomar esse Bitcoin tudo e vai rodar. Obviamente, por que o pessoal usa muito isso? Aí você vai pensar, pô, Zé, mas peraí, aí vira um Deus nos acuda, né? Porque a pessoa pega Bitcoin, pega criptomoeda, pega qualquer criptomoeda, dá default, dá calote, e obviamente você não tem como correr atrás. Poderia ser um ponto. Mas, normalmente, todos esses depósitos têm contrapartida. Você tem que depositar um tanto de Bitcoin, um tanto de criptomoeda X, pode ser dólar, que é o Tether, pode ser qualquer coisa, qualquer criptoativo, tá? Você coloca como colateral, como garantidor daquela operação, de maneira, inclusive, se tiver algum problema de liquidez, aquele seu criptoativo que você deu garantia é liquidado para honrar a operação. O que isso? Aí você vai perguntar assim para mim, pô, Zé, mas peraí, por que você que tem meio Bitcoin vai botar como garantia seu meio Bitcoin para pegar um Bitcoin? Porque eu dou em garantia meio, pego um, ou eu não preciso pegar Bitcoin, dá Bitcoin, pegar Bitcoin. O ponto não dá, o ponto central não está aí. O ponto central dá. E você tem gente que pensa assim, tá? Tem muita gente no mercado que pensa assim. Meu Bitcoin não liquido por nada, porque eu acredito na criptomoeda, acredito na ideia. Ele empresta meio Bitcoin, por exemplo, para pegar dólar, e fazer operações com esse dólar. As operações com esse dólar, por exemplo, podem ser operações do mercado, porque ele acredita, ele é um trader, por exemplo, ele precisa de alavancar a operação dele para ganhar mais dinheiro numa operação. Tá? Ou ele precisa de mais dinheiro para fazer uma operação de pagamento, ele precisa de mais liquidez para fazer uma operação de pagamento. Normalmente você dá um criptoativo, normalmente pode ser dólar, pode ser outra coisa, para pegar outro criptoativo e fazer uma operação financeira envolvida com isso. Tá? Então, é um smart contract, por quê? Porque se o valor da criptomoeda cair muito, se acontecer uma variação, ou se você, por exemplo, não honrar, o contrato é imediatamente liquidado, tá? Para honrar aquelas pessoas que te prestaram dinheiro. Tá? Normalmente, inclusive, um contrato ele fica, a gente chama de ele fica super colateralizado. Tá? Vamos lá, você pediu um Bitcoin de empréstimo, possivelmente você vai ter que emprestar 1,5, você vai ter que emprestar um pouco a mais para proteger o sistema. Tá? Esse DeFi Syntax, por exemplo, é de derivativo. De derivativo mesmo, pega índices, tá? Calma aí, José. Pega índices e deriva. Por exemplo, você cria dentro do blockchain um derivativo do índice da Nasdaq. De maneira que você consegue comprar ou apostar contra o índice da Nasdaq, por exemplo, para poder, acreditando que o índice da Nasdaq vai subir, o índice da Nasdaq vai cair, whatever. Você pode ter um índice sintético de ouro.
Você pode ter um índice sintético derivado de outro índice sintético, não tem problema nenhum. Assim como o mercado financeiro tradicional cria vários índices sintéticos, por exemplo, de índice de ações, índice de bolsa, índice de cotações e qualquer outra coisa, tá? Aí tem um ponto aqui que era uma crítica que algumas pessoas faziam. Zé, e se for bolha? Isso aqui é uma resposta fria e crua. Se for bolha, é a vida que segue. Porque um ponto positivo depois que uma bolha estoura é que a maioria das pessoas mal intencionadas se retiram e deixam espaço livre para o desenvolvimento de verdade, ou deixam de pé ideias e projetos de verdade, projetos que, ao sobreviver desse cataclisma, como já ocorreram vários outros cataclismas no mercado de cripto, várias outras crises, o projeto sai fortalecido. Eu volto a dizer para você, cada vez que um problema é identificado, enfrentado e resolvido, o mercado sai fortalecido, sabendo enfrentar e resolver aquele problema. Dúvidas até aqui? Eu fiquei curiosa em cima dessa última coisa que você falou. Okay. No caso, e essa modificação e essa adaptação imediatamente, a pessoa incorpora no smart contract, por exemplo, tiver que ter uma reação para proteger em algum momento? Tudo depende, Patrícia, do código. Depende daquilo que você colocou. Pensa que o código é uma folha em branco, em que você vai dizer as condições que você quer que ocorram ali. E aí, se você tiver um projeto que precisa pensar rápido demais, por causa das variações do mercado, você adapta esse projeto para isso. Se você tiver um projeto mais simplório, ele vai ser mais simplório. Mas pensa que o Smart Contract é um pedaço de papel em branco que vai ser preenchido conforme aquilo que você precisa. Se você precisa oferecer... Como vai ser a necessidade daquela relação, né? Daquela relação, exatamente. Isso é outra profissão também, né? E ele literalmente aceita tudo. Assim como o papel, eu brinco com meus clientes, assim como o papel aceita qualquer coisa no juridiquês, um smart contract aceita qualquer coisa. Você pode pensar em fazer e com certeza daqui a alguns anos, se alguém for rever esse nosso encontro, alguém vai ter pensado algo totalmente diferente. Gente, a 2017, peraí, deixa eu pegar a data aqui. Até 2017, 2018, deixa eu ter certeza, até 2017, junho de 2017, não existia a figura do NFT. Nunca ninguém tinha pensado nisso. Que pra gente é algo ok, dia a dia, tal, não existia. Sequer tinham pensado. Então, assim, pode ser que daqui amanhã alguém venha com uma solução, inclusive, maior ainda, tá? Vou dar uma avançada aqui. Outras aplicações. Essa aqui é uma blockchain separada, chama Chainlink, tá? Ela é uma plataforma... Essa aqui eu trouxe porque ela é uma ideia legal que eu sempre falei para vocês, né? Ela pega smart contracts e faz esse smart contract sofrer as ações de fontes externas. Então, você cria, Patrícia, por exemplo, um smart contract mais complexo e sofisticado que ele vai estar sobre não o arbítrio, mas ele vai estar sob a influência de uma informação externa, como, por exemplo, cotação do ouro. Você cria um smart contract que ele vai ter uma variação XPTO conforme a variação do ouro, variação do petróleo, variação da ideia da carochinha. Você pensar, então, essa Chainlink ela foi pensada para fazer essa interface entre o que ocorre na blockchain, o que ocorre nessa blockchain específica, nesse smart contract específico, com aquilo que está fora da blockchain. Você precisa que o dado, inclusive, tem um ponto. Se você... Onde está o perigo? E esse é o perigo que essa plataforma solucionou. Se você programou um contrato, por exemplo, um smart contract, para enviar X bitcoins se o preço do ouro cair, por exemplo, você precisa cercar de todos os cuidados, porque o computador é burro. Então, o computador vai ver por uma fonte X que o ouro caiu e vai pagar. Só que pode acontecer de ter ocorrido um bug. Não é incomum uma plataforma ter um bug, não é incomum, por exemplo, uma corretora ter um bug no preço. É super comum, inclusive.
Ó, estamos passando por um problema momentâneo aqui, rapidinho. O preço que está na tela não é o preço de verdade. Espera aí, estamos corrigindo. Só que você não vai avisar isso para o Smart Contract, vai? Smart Contract a gente não sabe disso. Ele só vai ver lá. E o ouro caiu 10%, eu tenho que fazer uma operação que me programaram aqui, vou fazer. Aí, de repente, você vai ver, e não era isso. Não tem chargeback, não tem volta para trás. Então, a Chainlink, ela pensa em mecanismos confiáveis para trazer informações do mundo, entre aspas, informações reais, vamos assim dizer, informações do sistema real, para a blockchain, de maneira a, quando essa informação for jogada na blockchain e for usada para a forma como você programou, e é você que decide, você tem uma confiabilidade muito grande ao ponto de programar, por exemplo, que se for dia 31 de não sei o que, você vai transferir X mil bitcoins como herança para o seu filho. Bom, tá bom? Você tem outra blockchain também que chama Uniswap, que ela, na verdade, nada mais é do que uma corretora descentralizada, só que aí você entra com cripto, por exemplo, vocês lembram da stablecoin que eu expliquei para vocês no encontro passado? Aquela stablecoin, por exemplo, de dólar, que é uma representação digital que vale $1. Você entra com uma criptomoeda, você não consegue entrar com dinheiro, entre aspas, normal. Você entra, por exemplo, com esse dólar Tether e troca por qualquer outro criptoativo de maneira descentralizada. Zé, como assim? De maneira descentralizada. Não tem uma corretora, não tem um CNPJ, não tem uma entidade em algum lugar do mundo que você é responsável pela sua troca. A sua troca ocorre conforme está programado, conforme foi colocado na programação e conforme as leis e códigos e ditames que estão lá. De maneira que, se alguém pagar mais, você leva lá o criptoativo X, ponto, acabou. Tá? Volto a dizer, Zé, por que é importante isso? Porque você precisa de criar liquidez no mercado. Você está falando de mercado financeiro, você precisa de liquidez, você precisa de instrumentos financeiros para auxiliar essas pessoas a fazerem trocas rápidas. Tá? Essa aqui é a Aave, tá? É uma plataforma de empréstimos, tá? É uma concorrente, por exemplo. Só me dá um minuto aqui, rapidinho. Também é uma plataforma de empréstimos igual a MakerDAO, tá? Aí também tem o Sandbox, que é um The Sims. Quem lembra do The Sims? Acho que a gente não tá tão velho assim, né? Quem jogou The Sims lembra. The Sims, lá você tinha lá o lugarzinho que você comprava a sua casinha e tudo mais, né? Só que, ao contrário do The Sims, as criptomoedas não tem o Caplausus, que era o cheat do The Sims. E a ideia, por exemplo, isso é um jogo onde você compra ou adquire, um metaverso, inclusive, você adquire um espaço nesse metaverso, você paga por isso, e aí você tem o protocolo blockchain certificando que ao comprar aquilo é seu, associado à sua assinatura. E aí, por exemplo, o Sandbox, além de comprar um lugar lá no terreno virtual e poder ter o dia, a partir do momento que você comprou o terreno virtual, ter o direito de construir seu terreno, também tinha, por exemplo, um outro token, que a gente chama de token de governança, que é um token que dá para aquela pessoa direito de voto. Tá? Às vezes o projeto tem 2 tokens. O token de ficar trocando no dia a dia, o token de negociação, e às vezes alguns usuários mais avançados, usuários antigos, usuários que estão no projeto desde o começo, tem um token de governança que às vezes é um pouco diferente. Esse token de governança, na maioria das vezes, está atrelado à tomada de decisão. Ele vota, ele tem o direito de poder votar no projeto e poder dizer para onde o projeto vai. Tudo bem até aqui? Aí, novamente, o que o mercado pensou? Legal. Eu posso criar instrumentos financeiros, eu posso criar empréstimos, eu posso criar mecanismos de liquidez para operações, eu posso fazer tudo aquilo que tem. Cara, tudo tem aquilo em Wall Street, tudo que tem na Faria Lima, vamos trazer para o nosso Brasil, tudo que tem na Faria Lima, eu consigo fazer igualzinho em DeFi, eu consigo fazer igualzinho em blockchain, eu consigo trazer tudo isso que as pessoas pensam em vários mecanismos que existem financeiros para o universo das criptomoedas. E eu consigo, inclusive,
trazer o universo financeiro para as criptomoedas. Eu não preciso fazer a cópia, o mesmo mecanismo. Eu consigo trazer o instrumento financeiro normal para o mercado de criptomoedas. O que é? A gente chama de tokenização de ativos. Um ativo tokenizado é um contrato digital, um token, emitido usando a tecnologia blockchain e linkado a um documento jurídico que representa um ativo real. Agora sim, Patrícia, tem um documento jurídico. Ou seja, o detentor do token é o detentor do ativo que representa, ou, como acontece na maioria das vezes, fração daquilo que ele representa. Vamos lá. Você tem um token de uma participação de uma empresa. Você pode ter. Não tem problema nenhum. Você vai ter vários problemas com a CVM, com a SEC, você está metendo um valor imobiliário para dentro aí, mas são outro departamento. Você pode ter um token que dá como um FII. Todo mundo aqui está tranquilo com o conceito de fundo imobiliário? Fundo de investimento imobiliário? Fundo de investimento imobiliário, você adquire cotas do fundo. Tá bom, mesma coisa. Você vai adquirir tokens que equivalem àquele imóvel, de maneira que o locatário paga, você recebe a contrapartida da remuneração. Recebe o aluguel depois que ele pagar, deduzir as despesas, blá, blá, sei lá. Enfia no contrato e o pau tora. Então, tudo aquilo que possa ser representado por um documento jurídico pode ser tokenizado. E aí você tem os recebíveis. Lembra? Eu falei token de recebível. Inclusive, token de recebível, eu acho, para mim, é uma das coisas mais perfeitas que tem. Que você democratiza o mercado de crédito para o pequeno comerciante, que é o que mais sofre. Tá? Gente, só para desmistificar um ponto, a Stone, ela ganha dinheiro com transação. Estou usando a Stone, tá lá, tá na moda, está patrocinando Big Brother, etc. Só vou ver de novo aqui. Ela faz isso, não. Mas Stone, PagSeguro, GetNet, eles ganham dinheiro na transação? Ganham. Mas eles ganham muito dinheiro. Muito dinheiro com antecipação de recebíveis. Que é financiando o pequeno comerciante. O cara tá lá, o cara tem 20 mil, 30 mil para receber no final do mês, mas precisa de dinheiro agora para pagar a folha de pagamento. Eles ganham muito dinheiro. É uma operação financeira. Então, você consegue comprimir essas taxas para o pequeno comerciante. Você reduz custos, facilita transações e democratiza o acesso. Tá? Essas são as vantagens. Por exemplo, tem stock tokens. Tá? Deixa eu só ver. Tem stock tokens. Stock tokens são tokens de ações. Ah, Zé, por quê? Vamos lá. Uma ação da Apple, a última vez que eu vi, vamos ver agora, estava $700. Apple, Nasdaq. Não, ó, caiu bastante. Não, até porque fizeram desdobramento. Mas a última vez que eu vi, tá, há um tempo atrás, antes do desdobramento, a ação da Apple, a ação da Amazon, ela estava $1.000. Mas fizeram desdobramento recentemente. Ou seja, você precisava de, no mínimo, $1.000 para comprar uma ação. Tá? Por isso que, inclusive, as empresas fazem desdobramento. Isso torna o acesso no mercado de ações para as pessoas muito dificultado. Aí, você poderia, por exemplo, e isso existia, você poderia comprar as ações da Apple, vou comprar um lote de $100 mil, fracionar num token e vou permitir que as pessoas comprem frações da ação da Apple em exchange. Isso ocorria. Você hoje pode acessar algumas corretoras do mundo, corretoras grandes, e comprar ações do mercado americano, do mercado, já te dou a palavra, chinês, mercado japonês, mercado whatever, tokenizadas. E digo mais, essa emissão é feita conforme as leis da Alemanha, mas é feita conforme as leis. Tudo começou com uma corretora que, infelizmente, quebrou, deu probleminha, a FTX, e uma empresa chamada CM Equity, que é uma empresa alemã, que era responsável pela custódia dos ativos. O que essa empresa tinha que fazer? Essa empresa alemã, ela comprava os ativos, custodiava os ativos em nome dela, emitia o token, a representação digital daquele valor mobiliário, e mandava, não só para a blockchain, mas mandava para as corretoras para ser negociado. Tá? Qual que é o problema disso? Você não tem todos os direitos sócios. Quando você é sócio, dono de uma ação,
você tem todos os direitos inerentes de sócio. Quais são os direitos de sócio? Votar e ser votado e perceber dividendo. Esses são os direitos de sócio, acabou. Então, você poderia exercer todos os seus direitos sócios na sua plenitude se você detém a fração. Você vai lá na Assembleia, vota, pode se candidatar, é votado e recebe seus dividendos na forma como foi deliberado. Ponto. Hoje, como o mundo está atualmente, não é possível trazer todos os direitos envolvidos numa ação. Quais? O de votar, ou, por exemplo, processar a empresa por causa de uma fraude. Tá? Você ainda não consegue ter todos esses direitos, o votar e ser votado e o de entrar com uma representação contra a empresa em virtude de qualquer falha. Mas você recebe dividendos. Os dividendos pagos pela Apple, e só para ter na cabeça de todo mundo, lá fora paga-se pouco dividendo, não se paga igual aqui no Brasil, porque lá fora o dividendo é taxado, tá? Mas paga-se um pouco. A empresa, como é que funciona, Zé? A empresa paga os dividendos para essa empresa que está fazendo a custódia alemã, e essa empresa que faz a custódia alemã repassa em forma de criptomoedas para quem detém o token, normalmente na conta da corretora que já existe, e paga lá o equivalente da fração que ela detém para aquela ação que ela recebeu, e assim segue a vida, tá? Obviamente que tem problemas de jurisdições, vocês já puderam perceber, isso aí pode ser, e às vezes, muitas vezes é considerado um valor imobiliário. Hong Kong, por exemplo, proíbe que isso ocorra, tá? E outros países proíbem também, porque entendem que isso é um valor imobiliário. Qual que é a vantagem, Zé? Fácil acesso aos usuários, porque eles podem comprar frações de empresas. Então, você democratiza o acesso ao mercado financeiro. Fala, Patrícia. Uma dúvida, quando você fala que o token é representação digital do ativo, eu fiquei um pouco na dúvida, qual a diferença desse token? É um número, então, que você recebe? É um número? Porque Ele é eu alguma lembro coisa. de Não, ele não é token, um aquele que número. a gente Ele é um... recebe do banco, Não. aquele Desassocia. token que a gente recebe quando vai fazer Não. né, uma Ele é compra de uma passagem. representação. O Ele é uma token é uma representação representação. digital. É uma representação digital de alguma coisa. Ponto. Ele pode Por ser, exemplo, por exemplo, ele pode representar uma ação. Eu posso falar para ação de uma você que uma empresa. Zcoin, vamos lá, uma Zcoin Uhum. vale R$ 1. E eu posso dizer para você que uma Renata Coin vale uma ação da Apple. E também posso dizer para você que uma Patrícia Coin vale uma onça de ouro. Então, o token é uma representação que você vai dizer o que é. Isso aqui vale isso aqui. Ou, tá? Esse token não tem representação, ele só é um nome. O Zcoin não vale nada. O Zcoin é o dinheiro do projeto do Zé. Vamos. Primeiro ponto, o Zcoin pode valer uma representação, porque nós estamos falando de tokenização de ativos. Em tokenização de ativos, o token representa alguma coisa real. Tudo bem até aí? Porque a gente está no capítulo específico Sim. de tokenização de ativos. Tudo bem? Certo. Tá? É só para Mas... entender, porque quando você usa a palavra representação, a gente está no universo em que eu estou representando, porque eu estou referenciando aquilo, eu estou dando, em vez do se, eu estou dizendo, isso é aquilo. É aquilo. Eu digo, não é como se eu pegasse um quadro, um carro e representasse aquele carro, aquele quadro, dizendo, ó, esse token representa aquele carro. Também pode fazer Né? isso. Esse token representa aquele quadro, esse token representa essa joia. Então, eu digo o que o token... Só que no universo digital, eu vou negociar o token, mas eu posso, se você comprar o token do quadro, eu pego o teu Bitcoin e te mando o quadro. Pode ser. Pode ser. Né? É mais ou Ou menos... você pode ter os direitos do quadro, os direitos de perceber Ou o os royalty, direitos do quadro. entendeu? Porque quando você tokeniza, quando você cria um contrato associado àquele ativo real, você traz aquilo que o ativo dá. O ativo dá direito à percepção de lucro, você pode ter, depende do que você colocou, direito à percepção de lucro. Você pode ter direito a votar, você pode ter direito a ter um royalty quando for pagar um royalty. Só, Gabriel, não, só um minuto. Agora, presta atenção numa coisa. A Zcoin pode ser a criptomoeda de um projeto que o Zé inventou e pode ser atrelado a nada. Tá? Quanto que vale um Zcoin?
vale o que o mercado decide. É, por exemplo, o caso do Bitcoin. O Bitcoin ele não tem uma contrapartida. O Bitcoin vale quanto vale o Bitcoin. O mercado, neste momento, fala que o Bitcoin vale $28.000, 29.500. Então é isso. O mercado fala que vale 29.500, acabou. Tá bom? Então, tem que só tomar esse cuidadozinho aí. Um token pode valer, pode estar atrelado a porcaria nenhuma, porque o projeto foi pensado para isso. Fala, Gabriel. Tem audiência 9:10, hein, cara? Ó, estamos vendo aí. Já foi, mas aqui nesse computador eu não consigo tirar, no do escritório tá normal. No escritório tá normal, mas enfim. Uma coisa que eu estava lendo recentemente, e com essa questão de estar atrelado a um contrato do mundo real, não consegui visualizar bem, seria a tokenização de créditos de carbono. Não sei se isso faz sentido falar isso agora. Faz. Mas como que funciona? Por exemplo, uma indústria, uma determinada empresa compra para poder bater né, as metas de redução de carbono. E ela fica acumulando esse token e vai ter um contrato, e aí eu me perdi. Tá, vamos lá. Não sei de qual projeto que é, então vou falar em tese, tá bom? Não, em geral, porque eu li que é uma tendência. Não, tudo bem. Vamos lá. Mercado de carbono, você... Vamos só... Gente, eu tô com alguma energia. Eita. Mercado de carbono. Você criou mercados caros, que são mercados regulados, onde as empresas que não conseguem reduzir suas emissões de gás de carbono vão lá nas empresas ou pessoas que conseguem gerar créditos para reequilibrar a balança. Quem polui pouco consegue gerar crédito, para quem polui muito não consegue reduzir. Tudo bem até aí? Tudo, perfeito. Você tem bolsas disso. Você tem bolsas que falam, ó, estou vendendo tantas toneladas de crédito de carbono. Só que aí, além de ir na B3 e num leilão específico, inclusive existe um leilão específico, tal, não é igual o mercado de ações que tem book aberto e tal, você cria uma representação digital desse token, foi mal, dessa tonelada de crédito de carbono, de maneira que você não precisa ir lá e ficar comprando, por exemplo, não sei se já compraram ações, mas para comprar ação você tem que comprar um lote de 100. Você não compra uma ação, porque você compra uma ação no fracionário, normalmente é um lote de 100. Você não precisa ir lá e comprar um lote mínimo, você vai lá e compra uma fração, vai acumulando frações, e pronto, acumulei frações. Quando eu precisar, se eu precisar, eu vou lá e liquido essa fração com o custodiante que comprou originalmente na bolsa de maneira cara o volumão e me deu a representação pequenininha. Onde está a jogada? Alguém vai lá com muito dinheiro e compra um volumão, quebra em pedacinhos e vende para quem precisa comprar pedacinhos. Vende no varejo. Só que ele gasta 100 e vende por 110. Ponto. Vai, vamos dizer assim. Não, beleza, entendi. Era só realmente a questão da aplicação da tokenização do crédito de carbono. Então, além de, sei lá, ter um volumão, você fala, eu comprei aqui X tokens de crédito de carbono. Porque a minha pergunta meio era que é essa, né? Por questão, vai ficar acumulado, mas existe a possibilidade de liquidar com o custodiante. Mas você vai liquidar com o custodiante por uma representação de crédito de carbono mesmo assim. Sim. Isso é abstrato. É uma ideia legal, é a abstração da abstração. O crédito de carbono já é algo abstrato, certo? Certo, perfeito. Você só compra para guardar, para falar, eu estou economizando carbono. Aí é a abstração da abstração. Não, tranquilo. Obrigado. Terminando, só vou trazer algumas ideias que já ocorrem no Brasil, tá? Que você pode comprar, tá? Na verdade, você pode comprar mais coisas ainda, tá? Acho que para nós, acho que tem cliente que recebe precatório, acho que precatório hoje são títulos precatórios, hoje são títulos que são totalmente negociáveis no mercado, é uma operação padrão, e você consegue comprar pedacinhos de um precatório na expectativa de, quando o ente do governo, quando o ente da federação, né, no caso, pagar aquele precatório, você recebe o equivalente ao pedacinho que você tem. Então, você não precisa comprar o precatório inteiro e ter, por exemplo, você comprou um precatório de 150 mil por 100 mil. Qual que é o problema? Você precisa ter 100 mil. Só que não, você consegue a partir de... No mercado Bitcoin, inclusive, que faz isso, você consegue a partir de, sei lá, R$50. Você compra R$50 no precatório. Ponto. Eu compro um pedacinho do precatório na expectativa de uma remuneração futura. Tokens de consórcio também, consórcio,
Adiantamento de consórcio é um mercado muito bom, porque as pessoas usam muito e é assim, é impossível ter quebra, porque os grandes consórcios são bastante regulados pelo Banco Central, então é muito difícil ter quebra. Você não acha que o Rodobank, Bradesco, Banco do Brasil, grandes empresas que fazem consórcio vão quebrar? Só que as pessoas precisam, às vezes elas foram contempladas, precisam adiantar, elas fazem uma operação de adiantamento e você ganha dinheiro ali, tá? E tem também, esse aqui é doideira, eu acho fantástico, que é o Vasco Token. O que é? Tem que ter um conceito aí que chama Mecanismo de Solidariedade da FIFA. O que é isso? Mecanismo de Solidariedade da FIFA é um percentual que o clube formador do atleta recebe na transação. Tá bom? Então vamos lá. Tem lá o jogador, o Gabriel, ele é formado na base do Vasco e depois ele cresceu, saiu do Brasil, foi para o Real Madrid e tal. O clube formador recebe lá uma porcentagem da transação, sei lá, 2, 2,5%. Então, uma porcentagemzinha lá que a FIFA implementou, que chama mecanismo de solidariedade, que é para que o clube formador receba esse dinheiro e possa revelar outros talentos. Tá? O conceito é esse. O Vasco foi lá e tokenizou isso. Falou, olha, eu tenho aqui um pool de atletas, X, que eu acho que eu vou... E aqui está o problema, aqui é risco puro. Eu acho que eu posso receber X milhões de reais ao longo dos anos, ele tem um estudo, pelos mecanismos de solidariedade que esses atletas eventualmente poderão me gerar. Então, vamos lá. Eventualmente, você não sabe porque você não controla, você não sabe se daqui 5 anos o Gabriel vai ser vendido de novo. Ele pode, inclusive, na verdade, ter uma lesão e acabar a carreira dele. É possível, é o mercado da bola. E aí eles foram ao mercado e falaram, eu acho que eu vou receber isso. Tokenizaram e venderam para as pessoas. Na verdade, aqui foi muito torcedor comprando, deu certo, mas tem variação de mercado, mas é um tipo de recebível muito diferente que foi feito. Eu quero trazer para vocês assim, só assim, não para entender o mecanismo, que eu, inclusive, demorei um pouco para entender, tive que conversar com um amigo meu, que é boleiro, vascaíno, inclusive, ele me ensinou. E a CVM só deixou passar. A CVM, a gente vai ver mais na próxima aula, no último encontro, mas a CVM só deixou passar porque você não estava associado a um evento, você não estava associado a um esforço de um terceiro. Por quê? Porque esses eventos são completamente incertos. Você não controla, o terceiro não controla, o Vasco não controla quando. O atleta que ele formou, que está lá no Real Madrid, vai ser vendido. Não controla se esse atleta vai continuar a sua carreira. Não controla por quanto ele vai ser vendido. Então, são só expectativas de receita que foram adiantadas. Então, inclusive, tem uma carga muito maior de risco envolvida do que os outros que eu falei para vocês, do que o consórcio e do que, por exemplo, o precatório. Agora você tem token de recebíveis. Eu vou trazer num slide da próxima aula lá uma infinidade de coisas que você pode fazer. Tá? Mas esse hoje é o universo de tokens e é, por exemplo, um universo que eu defendo muito que vai crescer com o CBDC. A gente vai conseguir democratizar. E por que isso é bom? Porque você permite que o varejo, as pessoas físicas, nós, a gente consiga ter acesso a instrumentos que remuneram muito bem, sabe? Instrumentos que pagam, sei lá, 1,5%, 2% ao mês. Isso é bastante, tá? Para a pessoa física final. De maneira que você não precisa ter 1 milhão no mercado, que é investidor qualificado para a Receita Federal. Então, os investidores que têm no mínimo 1 milhão de reais investidos no mercado imobiliário, para a pessoa ter acesso a essa remuneração diferenciada. Tá? Então, quanto mais você traz democratização no acesso financeiro e gente podendo comprar esse tipo de produto, é bom para todo mundo. É bom para quem vai lá e adianta o recebível, adianta qualquer coisa no mercado, e é bom para quem compra. Tá bom? Dúvidas até aqui? Ah, tem no chat, peraí. Ah, não, foi só um aviso. Eu tinha mais assim, essa última coisa que você falou, né? Você acha mesmo a CBDC com isso, a gente poderia pensar no futuro até o pagamento dos salários, nesse sentido de cada funcionário receber um token que o empregador vai lá, quando o dinheiro entrar, deve ser essa a tendência, né? Facilitaria, por mas exemplo, funcionalismo público, e aí o dinheiro todo ficaria em uma carteira digital.
É muito bom saber, por exemplo, quanto que os nossos queridos colegas juízes andam recebendo na ponta do lápis, Patrícia. O Por que negócio não? é esse, né? Eles recebem nosso dinheiro dos nossos impostos. É um ponto, mas é que É, eu volto a dizer, lá fora não existe nada parecido com o Pix. E aí é uma aposta do que o Zé anda lendo. O Pix não entendi. vai morrer. Esse dia a dia, pagar os funcionários, pagar o dia a dia, vai continuar no Pix. O CBDC vai ser essa camada anterior, esse background, esse back office, que é para fazer todo o processamento necessário de grandes transações. Por exemplo, Entendi. você pode... tem uma história muito engraçada, por exemplo. Quando o Banespa foi privatizado, lá na década de 90, um dos modos do Santander evitar mostrar para as pessoas o valor do bid dela, o valor do lance dela, que ela meio que dividiu em várias empresas o câmbio. Porque senão ficaria muito óbvio. O Banco Central veria os outros personagens, que o mercado de câmbio é um mercado que você tem acesso. O Santander, uma semana antes do leilão do Banespa lá, mandando 800 milhões de reais para uma empresa específica. Porque foi o Santander Espanha que comprou, tá? Por quê? Então o bid deles está perto de 800. Então o Banco do Brasil fica sabendo, vai lá e oferece 900. Então, você pode, por exemplo, eu já vi M&A tendo que ser fechado em 2, 3 dias, a quitação tendo que demorar, por quê? Foi uma remessa internacional que tinha que ocorrer, vem lá de fora, entra, ou sai daqui para fora, whatever. Você pode organizar esse M&A do tipo seguinte, cara, põe alguém lá no Banco do Brasil de Miami, ele vai chegar lá, vai falar, o Banco do Brasil de Miami, eu preciso mandar X reais para esse endereço aqui do Zé lá no Brasil. Paga ele agora, já está aqui o dólar, o JP Morgan já vai honrar aqui esse cheque. Você e o JP Morgan se vira, mas nos próximos minutos o Zé tem que receber X milhões de reais porque ele vendeu a empresa dele e ele vai me dar quitação. Tudo bem? Tudo bem. Ocorreu, morreu, acabou. Então, essas transações mais volumosas, essas transações mais diferentes, você vai rolar nessa camada do real digital, que é o CBDC. O dia a dia, a gente se pagando, você comprando lá o seu lanche na rua, você pagando o restaurante, você fazendo essas pequenas Até transações. bala no sinal agora. Bala, tudo. Até o pedinte tem Pix. Todo Outro mundo dia tem eu Pix. fiquei Por que espantada. você O cara acha? Não, pedindo não vai dinheiro, haver. tinha ali Não, uma plaquinha. Vocês já viram todo isso mundo no Rio de tem. Janeiro, essa Acabou. moda? A O Rio plaquinha, tem. aceita o Pix. O pedinte na rua aceita o E Pix. aí você pensa, se até, sabe, se está tão democrático o acesso ao banco, se a bancarização está nesse nível, por que eles vão mudar? Por que eles vão enfiar uma nova figura no meio? Não, nada. Deixa isso para quem tem que rolar, os grandes players, para os grandes atores, e nós, cidadãos comuns, vamos tocando o barquinho do jeito que a gente toca. E funciona muito bem, obrigado. Funciona muito bem, roda muito bem. De vez em quando dá um gargalo, o banco para fora do ar, mas vida que segue. É muito bom. O Pix, assim, é uma revolução que fizeram, e palmas para o Banco Central, palmas para quem fez, todos os louros. Merecem. Tá bom? Show. Tá bom. Renata, você tem mais algum comentário? Não, excelente. Essa aula foi de muita informação, né? Então, eu acho que foi ótimo. Vou abrir para as perguntas. Se puder parar de compartilhar o slide. Foi mal, foi mal. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, e quem está assistindo grava, pode fazer, Gabriel, desculpa. Não, eu tenho uma pergunta que eu acho que ela foge um pouco do contexto, não sei até que ponto que tem a ver com a aula de hoje, mas é uma pergunta que está na minha cabeça desde a aula passada. Então, faça. Não sonega a pergunta, não. Não, é viável hoje em dia, por exemplo, eu e você temos negócios, nós temos um contrato e a gente está pagando em dinheiro, Pix. A gente
poderia passar essa transação para um criptoativo sem ter problemas com fisco? Acaba lá, isso aqui é o melhor dos mundos, Gabriel. Aí não é difícil. Vamos lá. Você que está ouvindo essa gravação, venha de forma presencial, não, né? De forma no ao vivo. No próximo encontro, que eu vou trazer nos primeiros minutos, NFT, que eu acho que é um tema muito importante, e a gente vai discutir as regulações. O que eu posso adiantar é o seguinte: a Amazônia cinzenta, tá? Mas as pessoas fazem. Vamos lá, vamos trazer para o dia a dia. Isso eu já dei parecer aqui no escritório, inclusive estou resolvendo um outro caso. Sabe essas empresas de aposta? Acho que não é novidade nenhuma que o Brasil hoje vive o mundo dos bet. Né? Bet para lá, bet para cá, Renata Bet, Patrícia Bet, Zé Bet, bet para tudo que é lá. Esses bet da vida não estão no Brasil. Sim, tá? Estão não paraísos estão. fiscais do Estão Caribe. Nos paraísos fiscais. Como é que o dinheiro chega no paraíso fiscal, Gabriel? Esse é o ponto. Não é simples. Eles contratam agentes arrecadadores no país, Leis Brasil, você contrata lá a empresa da Renata. A Renata é uma empresa de processadora de pagamentos. Essa empresa vai receber em nome do BET da vida, vai pagar em nome do BET da vida, e ao final do mês eu faço um encontro de contas e o saldo, ou o dinheiro vem, o dinheiro vai. Só que o dinheiro vem, o dinheiro vai, não com um câmbio tradicional, vai em criptomoeda. Sim. Vai mesmo. Vai em criptomoeda. Paga criptomoeda, liquida e acabou. Pronto, uma operação de câmbio. Hoje, 25 de março, eu tenho alguns clientes que são peer-to-peer, que negociam no mercado, negociam criptomoedas no peer-to-peer, não tem essa figura de exchange, tá? São pessoas que têm um negócio devidamente regulamentado, com PJs por trás, tá? Uma empresa por trás. É a mesma coisa de um escritório. É o José, é a figura do José, esse tratamento personalíssimo. O José cuida do seu caso, o José vai te defender, mas você vai pagar para o Firmo Cardoso Moreira, que é o escritório do José. Tudo bem, tem? Ou por Domingos da Fonseca, de advogado individual. É a mesma coisa. Eu tenho lá a figura do peer-to-peer, ele é uma figura que dá um serviço premium, um serviço diferenciado, um serviço de qualidade, e aí você negocia com ele e paga para a PJ que ele tem. Hoje, neste momento, a 25 de março, paga a maioria, se não 90% tem que lavar a cacetada dos seus fornecedores com criptomoeda. E fofoca. Teoricamente, criptomoeda é proibida na China, mas não é. E paga. É dinheiro para dedéu, é milhão. Aquela operação que eu falei para vocês no encontro aqui, que deu problema com o desvio de precatório, lembra? Teve um cara, que depois eu vi lá no processo, o cara passou numa semana para clientes que eu sei que são no mercado da 25 de março, 60, 70 milhões de reais. Nós não estamos falando de 1.000, nós estamos falando de 1 milhão. Esse é o pessoal da 25, do Brás, paga muito dinheiro. Então, hoje, já acontece. Ponto. Aí nós vamos discutir no próximo encontro quando o governo for acordar e, obviamente, dos impactos fiscais e também jurídicos que você tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, se você está transacionando e não faz a devida diligência para saber se você, por exemplo, está envolvido com dinheiro de crime, você participa, você pode ser indiciado querendo ou não. Então, você tem que cercar das diligências. É muito comum, por exemplo, essas pessoas fazerem lá as diligências necessárias para tentar se proteger. Tá bom? Não, tranquilo. Beleza, aguardo para a próxima aula, então. Mas ocorre, fica tranquilo. Assim, batata. Não, eu sei que ocorre, mas eu queria entender se não só os riscos, mas as diligências a serem feitas. Diligência, vamos conversar na próxima aula. Diligência do mercado financeiro. Você fazer um background check, pegar uma declaração, acabou, não tem o que fazer. Mas, por exemplo, vamos supor, eu tenho a minha empresa no Brasil, eu presto serviço de marketing para desses cassinos online. E eles estão me pagando em cripto e minha empresa é um CNPJ devidamente constituído. Uhum. Na hora que eu for liquidar essas criptos para usar nos meus gastos correntes, eu tenho algum problema? Não, você só tem que declarar. E eu posso declarar normal, como se fosse um contrato de prestação de serviço, está aqui. Pode, não. É assim que eu faço no meu escritório.
Ok. Que eu recebi, que eu vou lá, dou uma declaração, falo, recebi pela nota fiscal tal, tá aqui. Ah, emite-se uma nota fiscal. Não, óbvio, porque no escritório a gente emite nota fiscal para tudo, inclusive para invoice externo. Mas eu, inclusive, recomendo emitir, porque é obrigação acessória, apesar de nessa nota não ter impostos. Os impostos indiretos não incidem em exportação de serviços, só os diretos. Não, beleza. Tá? E aí você Tranquilo. emite e paga e acabou, a vida que segue. Existe, é porque assim, quando nós vamos ver lá É legal demais aí. Eu acho que a gente vai explorar melhor isso na próxima aula, essa questão do uso de criptoativos pelo escritório, de questão de descobrir. Foi uma pergunta, Renata, desculpa. Eu não ouvi. O áudio. O áudio tá baixo, perdão, não tô te ouvindo. Não, porque isso é uma coisa legal demais, né? Eu acho que a gente pode explorar. Não, isso eu vou perder um bom tempo trazendo esses pontos, porque assim, o que existe de tributação é só a pessoa física, Gabriel. Existe todo um universo que você precisa cuidar das empresas, que é o que acontece. Tá bom? Perfeito, muito obrigado. Valeu, pessoal. Até quarta-feira. Um forte Valeu. abraço. Obrigado, Renata. Tchau. Obrigado para todo mundo. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Vem daqui.